Gostaria de estar aqui saudando a todos com a gloriosa, deixa eu só arrumar aqui, a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez, Voz que Clama no Deserto, e aqui dentro do nosso quadro corriqueiro, pela misericórdia de Deus, na terça, na quinta, também na sexta-feira, o que não descarta a possibilidade de estarmos meditando também nos demais dias. Porém, busquei aqui padronizar aqui o trabalho, na esfera aqui dentro do canal, onde segunda temos o Estudando Junto, terça, Jovem Sois Forte, e quarta, Adolescente de Deus, que vai tratar aí de conteúdos de lição dominical. Quero aproveitar aqui o que eu vou fazer também durante as lições, deixar claro para você que eu não sou professor, não tenho qualquer encargo ministerial, ou seja, qualquer chamada ministerial de pastor, presbítero, diácono. Sou apenas membros, da Igreja do Senhor, através do ministério, ou no ministério da Assembleia de Deus, na Igreja Local Assembleia de Deus, Ministério Baixada Santista. Por isso que eu trago dentro desses 3 quadros, tendo como objetivo apenas nós conhecemos o conteúdo. Você que não tem a revista, não pode comprar, não pode estar na sala de aula, devido aos vários motivos, que eu digo, cada um tem o seu motivo, Então, esses quadros, eles servem justamente para dar esse suporte para você estar acompanhando o andamento, das escolas dominicais, cada ano, nos seus respectivos trimestres, e também estar junto ali, ainda que seja conteúdo, meditando na palavra de Deus. O que eu faço, quando assim o Senhor me concede, é diante do conhecimento do conteúdo, eu fazer qualquer comentário. Esse comentário, ele tem o seu fundamento pelo tempo de fé que já tenho alcançado, pelo livro que já tenho lido, pelos cursos que já tenho feito, Estou no 2º curso agora de bacharel em teologia, e fiz um pela Universidade da Bíblia, e também agora pela Academia de Pregadores. Então, tudo isso que faço é com vista à minha vida pessoal e espiritual. E compartilho aqui com você esse conhecimento quando dentro de algum conteúdo se encaixa e se torna favorável à questão de eu fazer algum comentário, tá bom? Por isso, já quero deixar claro aqui, não sou professor e nenhum desses quadros tem como objetivo dar suporte a quem quer que seja, como se eu tivesse essa capacidade para estar dentro da sala de aula ministrando aula da escola dominical, de maneira alguma. Estou aqui a exemplo seu e a exemplo de todos quanto amam a Deus e a sua palavra e gostam de estar por um tempo a refletir sobre ela, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro e dentro desta oportunidade estaremos tratando do tema Uma Comunhão no Mais Alto e Sublime Afeto. Portanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos e que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos de Ti em todo momento, para que a nossa mente, Senhor, esteja sempre avivada, nosso coração esteja a Tua palavra, como diz o salmista, possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Esse é o primeiro alvo que precisamos ter em mente, ó Pai, desejamos quando da questão de manter viva a Tua palavra em nossos corações dentro desse crescimento do conhecimento e com certeza, Pai, não diferente e muito melhor, muito mais importante ainda, também crescemos na graça por intermédio de nosso Senhor
da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Pai, estamos diante de mais um tema que vai tratar da comunhão com o Senhor, cujo afeto ele tem que ser de alto nível e acima de tudo e também de todos. Faz isso, Pai, dá-nos a Tua graça durante toda essa reflexão. É o que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém. Gostaria aqui de estar lendo, deixa eu já deixar ela aqui. Gostaria aqui de estar lendo, para a base da nossa reflexão, Salmo 45, versículo 9, ou versículo 10, melhor dizendo, e versículo 11, onde diz assim, a palavra do Senhor. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo, observe bem, e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é o teu Senhor. Presta-lhe, pois, homenagem. Na Bíblia King James, nós lendo, está escrito da seguinte maneira. Escuta, ó filha, considera, inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna. Diante dessa leitura, amados, deixa eu pôr, eu li lá, né? Então, diante dessa leitura, amados, eu queria aqui nos situarmos, né? Estamos dentro do Salmo, o conteúdo é do Salmo 45, lemos o versículo 10 e 11. O seu texto e contexto desse Salmo trata de uma palavra, né? De um Salmo de um dos filhos de Corá, de forma a falar sobre o matrimônio profético, né? O casamento e a união de Cristo e a sua igreja. Trazendo aí, é claro, os ornamentos, né? E as esferas da importância e da celebridade que seria o casamento do rei Davi. Então, o Salmo, a priori, trata da questão do matrimônio, né? E ali ele enaltece. Esse enaltecimento não é do nome de Davi, mas das esferas pelas quais o Salmo deixa claro sobre a comunhão de Davi com Deus, a entrega de Davi por Deus. Mas não é esta esfera que me trouxe em mente esse tema para nós refletirmos, mas sim a questão profética deste matrimônio. Sabemos, à luz da Escritura e pela linguagem que ela nos traz, como tipo, como metáfora, que todos quanto passam a crer no nome do Senhor Jesus, somente através deste caminho, é que podemos ter comunhão com Deus. E esta comunhão, ela tem que estar sobre o esteio de um alto e sublime afeto. Deus, ele não divide, diz a Escritura, a sua glória com ninguém. Deus não divide a questão do afeto, do amor para com ele, para com o seu nome, acima de qualquer outra esfera, seja ela pessoal, seja ela familiar, vamos até pôr melhor, profissional, familiar. Através do nosso amor para com o Senhor, da nossa dedicação em comunhão a Deus sobre esta esfera ou sobre este grau sublime de alto afeto, por certo, não é que nós haveremos de excluir a todos ou amar uma proporção menor, também não é isso. É que nós saberemos como lidar com cada uma dessas esferas que faz parte da nossa vida e que é importante para o nosso cotidiano. Haja vista que, como filho de Deus e como cristão, todo esse campo e toda essa esfera são oportunidades riquíssimas e de grande privilégio a nós manifestarmos o reino de Deus, a nós glorificarmos a Deus
em tudo que estivermos fazendo e em meio a qualquer ambiente que podemos estar convivendo naquele momento, seja na área profissional, familiar, de amigos, né, e também social e também da igreja. E também da igreja. E aqui eu trago aqui 4 pontos para a nossa reflexão. Vai ser rápida aqui essa reflexão, porque vamos estar lendo Bíblia, tá bom? A questão desta reivindicação em que o salmista ele diz, né, que nós lemos aqui no versículo 10. Ó filha, e olha, ouve filha, e olha, está chamando a atenção, né, consideração, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Isso já tendo aí como princípio a questão mesmo da palavra de Deus com respeito à união conjugal, onde os dois se tornariam apenas um. E a nossa comunhão com o Senhor, com Deus, que tem se principiado pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Esse é o único caminho. Isso nos coloca sob uma esfera de expectativa. Por isso que o Salmo ele é profético, onde essa união se consolidará com a vinda do Senhor Jesus, onde teremos o nosso corpo transformado, a esfera da nossa inclinação ao pecado, que a Bíblia fala de corrupção, será também tratada e teremos, né, um corpo mortal revestido de mortalidade e um corpo corruptível revestido de incorruptibilidade. Então, esta é a expectativa, porém ela não diminui, nem nos furta a questão, né, do quão alto esta comunhão e sublime tem que estar em nós. A família, vamos ter a atenção que temos que dar, o valor que temos que dar, a importância que temos que dar. Isso em todos os demais campos. Porém, eu trago aqui o porquê esta comunhão é uma comunhão, né, no mais alto e sublime afeto, pelo qual o Senhor espera de nós, usando aqui o salmista dentro dessa linguagem matrimonial. Primeiro, pela atenção dispensada. Pela atenção que o Senhor nos dispensou, é que esta comunhão ela se torna no mais alto e sublime afeto. Isso nós vemos primeiro, quando nós lemos Atos, ou melhor dizendo, Efésios, capítulo 2, versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz: e ele nos vivificou, estando vós mortos no nosso delito e pecado. Primeira questão que esta comunhão ela se torna no seu mais alto e sublime afeto é por essa atenção, porque nós estávamos alheio a Deus, estávamos sem qualquer sensibilidade com respeito a esta comunhão e esta importância. Porém, o Senhor não nos desprezou sob estado de morte. O Senhor, ele veio e nos vivificou. Ou seja, na questão em que nos faz termos esta comunhão com Deus, que é a questão espiritual, o Senhor nos vivificou. Nos fez uma nova criatura, porém vai mais além do que isso. Outro versículo conhecido que vou citar apenas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo ele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí versículo de Romanos capítulo 5 e 8, que era a condição em que nós nos encontrava. Aí Romanos 5,8 diz assim, que condição era esta? Quando nós lemos daquele versículo 8. Ó. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E o fato, em Romanos 8, principalmente, nos diz que quando nós éramos inimigos de Deus, por vivermos morte em nossa ofensa e pecado, e sobre essa questão de pecados, seguido de pecado,
nós nos colocávamos como inimigo de Deus. E ainda assim, dentro dessa condição, Ele nos dispensou uma atenção, segundo a sua muita misericórdia, Ele olhou para nós, teve misericórdia de nós. A segunda razão em que a nossa comunhão, ela se torna no seu mais alto e sublime afeto, é pela posição outorgada. É quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 2. E a todos que o receberam, deu-lhes poder de se tornarem, observe bem esta palavra, filhos de Deus. Porque a parte da fé, a parte de recebermos a Cristo pela fé, em nossos corações, mediante uma consciência de arrependimento e nos voltarmos para Deus mediante esta fé, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor passa a nos outorgar uma condição por excelência dentro desta comunhão. Esta comunhão com Deus se torna no mais alto e sublime afeto, não por uma questão da obediência ou da questão de servo do seu reino. Muito mais além do que isso, porque o Senhor não nos considera como servo. O Senhor nos chamou como filho. O Senhor nos trata como filho. Tanto Ele nos chamou para sermos feitos filhos dEle, como também Ele nos trata como tal. Nos trata como tal. E por último, também pela posição outorgada, revelada que nós lemos em Efésios 1, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6, que diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Outro versículo bíblico em outra carta, Paulo diz que Ele nos fez assentar sobre as regiões celestiais. Fala de posição ortogada. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, só por Ele, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então esta comunhão, ela é uma comunhão no mais alto e sublime afeto, porque pela posição outorgada. Terceiro lugar, pela graça ofertada. Quando nós lemos aqui em Efésios mesmo, né, que tratamos aqui, e já lemos capítulo 2, só que é outro versículo agora. Versículo 8 e 9, quando diz assim, ó: Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, observe bem, para que ninguém se glorie. E esta graça, ela se manifesta primeiro, porque esta graça, ela nos ensina, como diz Tito capítulo 2, versículo 12, que ela nos ensina, nos faz renunciar a tudo quanto é contrário à vontade de Deus. Então ela, pela graça ofertada, nós temos uma comunhão de um mais alto e sublime afeto. Porque esta graça, ela nos ensina, ela nos capacita, também ela nos constrange. Romanos 12:1, Paulo diz: Rogo-vos, irmãos, primeira parte ele já diz, pela compaixão de Deus. Essa compaixão está relacionada estritamente à graça que o Senhor nos concedeu. E também esta graça, ela nos é suficiente, como quando nós lemos aqui a palavra do próprio Senhor para Paulo, capítulo 12, diante daquele tratamento de Deus para com o apóstolo Paulo, para que ele não se obedecesse, ele diz aqui, ó, no versículo 9, capítulo 12 de Coríntios, versículo 9. Ele diz assim, ó:
E ele me disse que é em Deus, disse para Paulo, na oração, depois que ele orou 3 vezes para Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, logo, a nossa comunhão com o Senhor, ela é uma comunhão no mais alto e sublime afeto. E por que eu coloquei no mais alto e sublime afeto? Porque o texto base que nós lemos em Salmo, ele diz: esquece-te do teu povo e da tua parentela. Ou seja, agora Deus ele é maior. Ele nos dará, nos concederá graça para valorizarmos como convém a comunhão familiar, a convivência profissional, a convivência no ciclo de amigos e a convivência profissional, social. Então, esta graça ela nos capacitará para compreendermos, né, que Deus ele está acima de tudo. E por último, esta comunhão é uma comunhão no mais alto e sublime afeto pela preeminência requerida, que nós lemos no versículo, deixa eu colocar lá novamente, e aqui estamos encerrando, Salmo 45, versículo 10, na sua parte C, quando ele diz aqui, ó, esquece-te do teu povo, parte A, ouve, filha, parte B, e olha, e inclina os teus ouvidos, C, a parte D, né? Que no caso dessa leitura que nós estamos lendo aqui nessa Bíblia, parte D. E ele diz, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Vamos esclarecer isso aqui e vamos estar terminando. Ou seja, uma comunhão em mais alto e sublime afeto. Porque ele disse, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Isso por quê? E se torna mais em alto e sublime afeto pela preeminência requerida. Deus ele requer de nós um amor acima de todo e qualquer relacionamento que podemos ter, independente em vida, independente do grau desta aproximação, independente do grau dessa afeição, independente do grau desse relacionamento, desta comunhão. E nós vemos isso quando Jesus, em Mateus, agora vamos ler Bíblia e aqui encerramos. Versículo 22, ele diz, capítulo 22 de Mateus, versículo 37, quando o Senhor nos diz assim, ó, amarás ao Senhor teu Deus, olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 10, versículo 37 e 38, dentro do comissionamento dos discípulos, ele diz aqui, ó, versículo 37 e 38. Ele diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E por que o Senhor disse isso? Porque há momentos na nossa carreira cristã, na nossa vida com o Senhor, que aqueles que nós temos uma afeição, uma aproximação, uma intimidade, a caráter aqui que o Senhor Jesus nos chama aqui a esta preeminência. A questão do pai, acima da mãe, acima do filho e da filha e dos demais, acima da esposa. Ele chama aqui a uma preeminência, né? Pela preeminência requerida. Ele requer isso de nós. E isso se torna para nós, pode até se tornar, né, um momento em que parece ser uma cruz a carregar. Pela dúvida, pelos sentimentos que somos afetados, né, de uma questão comum e natural, da perda de um
pai, na perda de um filho precocemente, na perda de uma mulher precocemente. E aí é esse momento em que esta comunhão que tem que ter este alto e sublime afeto, ela passa a ruir quando nós abandonamos a Deus, quando nós passamos a entrar pelo campo do questionamento, da murmuração e até mesmo, né, nos acharmos de direito de julgarmos, né, a Deus por conta daquela situação e daquela situação que estamos passando. Porém, o Senhor requer, é uma preeminência requerida para que essa nossa comunhão ela alcance este nível de alto e sublime afeto. Nós vemos também, né, 2 exemplos, eu deixo aqui para o final, com respeito àqueles que Deus requereu e deixou claro esta preeminência requerida, no que diz respeito à comunhão com o Senhor. Ainda que tenhamos os nossos afetos, ainda que tenhamos os nossos anseios, ele não pode estar acima do nosso afeto a Deus, da nossa comunhão com Deus, do querer de Deus para a nossa vida. E nós vemos aqui o primeiro, a Ezequiel, passagem que eu jamais esqueço, capítulo 24, a partir do versículo 16, observe o que o Senhor disse para Ezequiel, requereu dele, observe: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Agora que ele requer nesse momento ainda, alertando ou informando o profeta que iria acontecer. Ele diz, tem tradução que diz neste dia, hoje, né? Todavia não te lamentarás, não chorarás, não te correrão a lágrimas, geme, porém, em silêncio, não faça lamentação pelos mortos, ata na cabeça o teu turbante e mete nos pés o teu sapato, não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. Assim, ó, ele diz, assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Agora olha o que diz a parte final desse versículo: e fiz pela manhã como se me deu ordem. Aqui nós vemos que Ezequiel, ele viveu na prática este alto e sublime grau de afeto a Deus. Porque Deus, ele requereu essa preeminência diante do profeta. Ele ia tirar o desejo do coração de Ezequiel, que era a esposa. E Deus falou que ia tirar ela. Deus ia fazer da esposa de Ezequiel uma metáfora, um exemplo, né, do que o povo de Israel deixou e perdeu diante de Deus com respeito à comunhão que tinha com Deus. A se voltar para outros ídolos, a se voltar para a idolatria e para outros tantos pecados de superstição e tantos outros. Aí Deus relembra e faz com que essa figura da mulher de Ezequiel esteja claro aos olhos do povo de Israel, o sentimento e o grau de comunhão que ele requeria, não só do seu povo, mas de cada um de nós, como nós vimos pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outro texto é Gênesis, capítulo conhecido, né? Capítulo 22, versículo 1. Quando Deus diz assim, ó, versículo 2, melhor dizendo. Quando Deus diz assim, prosseguiu Deus, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, olha só, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Ou seja, Deus estava requerendo preeminência pela qual foi a que iniciou. No início de que Deus se apresentou para Abraão, de igual forma como para cada um de nós. Segundo o tratar de Deus, o ato de providenciar de Deus, para que hoje pudéssemos estar na sua presença. Aí para Abraão, Deus dispensou a atenção dispensada a ele,
uma posição otorgada quando ele seria o canal por onde todas as famílias seriam bem-aventuradas de todas as nações. Pela graça otorgada, porque não foi por qualquer mérito de Abraão, porque Deus falou para ele, ó, sai do meio da tua parentela, da tua família e do teu povo, e vai para a terra em que eu te mandar. Assim como o salmista falou, né, tratando daquela candidata ao casamento com Davi, que se trata como figura da noiva de Cristo Jesus, quando disse para esquecer do povo e da casa da parentela. Não deixar com que esquecer do povo e da tua casa paterna, estava falando e não deixar com que os vínculos mais próximos, que são esses, porque os demais são menores, o grau desse vínculo, era para que não deixar com que isso sobressaísse este amor e esta comunhão que Deus requeria. E a Bíblia diz como também Deus, ele requereu essa preeminência para Abraão. E Abraão, depois que Isaac nasceu, Isaac cresceu, Abraão estava perdendo de vista essa comunhão. O altar já não existia. Observe o texto bíblico. Antes de 22, Abraão ficou feliz, festejava, comemorava, apegado a esse filho tão querido, ainda que ele tinha também Ismael, ainda que tenha mandado embora, ele tinha um sentimento com seu filho Ismael. Porém, Isaac era o filho da promessa e vindo do ventre de Sara. Abraão, ele estava alimentando um sentimento que estava correndo risco de estar perdendo de vista esta comunhão e este amor que Deus requeria. Fato este que isso fez com que Abraão ele refletisse e ele deixou bem claro para o Senhor que ainda que ele cometeu aquele pequeno percalço, né, que aparentava ele ter abandonado a Deus ou está dando valor maior a seu filho, não. Abraão ouviu a Deus, restaurou este altar de comunhão num alto e sublime afeto, a ponto de ter ainda que sacrificar o seu filho. Em outras palavras, declarando ao Senhor que Deus, ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Então, encerrando aqui, qual tem sido o nosso Isaac? Como tem sido a nossa comunhão? Qual o nível do nosso afeto com respeito a essa comunhão que temos com o Senhor? Com respeito a esse posicionamento não só de filho, mas como noiva do Cordeiro, em que nos outorga uma expectativa viva e que não murcha, diz Pedro, em que haveremos de nos encontrar com o Senhor, e ali haverá bodas do Cordeiro, onde estaremos ali aliançando por um período eterno esta comunhão com o Senhor em perfeição. Ali sobrepujará com certeza esta comunhão pela qual o Senhor já requer de nós e que precisamos considerar e refletir sobre como está a nossa comunhão com Deus. Se nós temos colocado algo ou alguém acima do Senhor, pense nisso, reflita sobre isso e considere se a questão for reconsiderar. E vamos, ou tomamos a decisão de restaurar este altar, assim como fez Abraão, diante de estar disposto a ofertar o melhor para Deus. Façamos isso, pois é o que o Senhor espera de nós. E não é por qualquer razão. É por conta da atenção que Ele nos dispensou, pela posição que Ele nos otorgou, pela graça que nos faz ser mais que vencedores e viver esta comunhão nesse alto nível. E também pela consciência da preeminência requerida de Deus. Eu coloquei aqui preeminência. Se fala de primazia, de excelência, de superioridade e elevação. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar orando.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta reflexão. Que o Senhor venha cada vez mais trabalhar, Pai, em nossos corações, na individualidade, para que jamais possamos ter um coração dividido, ó Pai, mas que por excelência, por superioridade e elevação, esteja o Senhor em primeiro lugar em tudo em nossa vida, nos ajudando a administrar, Pai, os demais graus e vínculos que temos no nosso cotidiano. Mas, porém, que este afeto, este vínculo, Pai, a nós aqui venhamos administrá-lo, venhamos deixar claro que isso se dará justamente, ou se dá justamente, porque primeiramente amamos ao Senhor acima de tudo, e este amor já está derramado em nosso coração, nos dando a condição de mantermos esta comunhão no seu mais alto e sublime afeto. Faz isso, ó Pai, a exemplo do próprio Senhor Jesus, do teu santo Filho, ó Pai, que não poupou, se despiu da sua glória, deixando por um tempo a sua posição que lhe era de direito, como é e onde ele se encontra agora, como diz a tua palavra, através de Paulo, Senhor, aos Filipenses, que o Senhor exaltou acima de tudo e de todos, e de todo nome. Ele, Senhor, nos deixou este exemplo de uma comunhão, Senhor, de alto e sublime afeto a Ti, porque Ele veio, segundo a Tua vontade, para se entregar por cada um de nós e por todos aqueles, Pai, que ainda hão de crer no Teu santo Filho Jesus Cristo e na obra do Calvário. Faz isso que ali Ele operou. Faz isso, Pai, em nossas vidas e nos guarda, Senhor. Nos guarda de qualquer momento em que viemos a nos entristecer por conta de algo em que temos colocado e não tenhamos percebido até então acima do nosso amor por Ti e do nosso afeto. Faz isso, Pai, tem misericórdia de nós. É o que nós oramos e te pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.